Sejam bem-vindos a essa série de mensagens cujo tema central é a Igreja Católica Romana à luz da Palavra de Deus. Meu nome é Ezequiel Gomes e eu vou dirigir um estudo a respeito de inúmeros aspectos do catolicismo romano à luz da Bíblia, identificando desde já esta fonte como a fonte suprema de autoridade e verdade. O título do nosso estudo de hoje é Arrogância, Blasfêmia, Difamação e Guerra. Estamos falando de uma igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, que é o capítulo que nós estamos analisando nessas mensagens. Vamos ler do verso 1 a 10 para contextualizarmos. E hoje vamos estudar de forma específica a interpretação dos versos 5 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqueles que têm acompanhado o nosso estudo já compreenderam que nesses poucos versos existem muitas e ricas informações, e para termos uma explicação clara e didática, eu dividi então a interpretação desses versos em 4 mensagens, e essa agora é a mensagem terceira. Nós vamos reler agora os versos 5 a 7 e vamos considerar algumas coisas em relação à interpretação desses versos. A Bíblia diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa parte do texto é muito interessante e ela nos remete diretamente ao contexto de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 8, e você vai perceber ali o profeta dizendo o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. A expressão uma boca que falava com insolência é exatamente paralela à imagem de que a besta de Apocalipse 13 tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. No contexto de Daniel, nós percebemos que o profeta está falando do quarto animal em quem havia 10 chifres. Ele olha esses 10 chifres e vê um chifre pequeno surgindo. Esse pequeno chifre quebra 3 dos primeiros 10 chifres e a ele é dado olhos de homem, o símbolo de inteligência, e boca para proferir insolências contra Deus. Agora, essa ideia de insolência, que é um sinônimo de arrogância, é uma ideia bastante compreensível no nosso mundo, dividido em várias classes sociais, onde aqueles que são famosos e ricos e poderosos no mundo, por vezes se tornam arrogantes contra os menos favorecidos. É interessante analisarmos um episódio bíblico que contém algumas dessas imagens também de forma bastante clara. E volta na sua Bíblia aí em Isaías capítulo 37,
Vamos ler os versos 21 a 23, depois 28 e 29. E aqui é o contexto quando Senaqueribe, ele vai invadir Jerusalém e ele manda ali o seu general se colocar nas portas da cidade, enviar uma carta ao rei Ezequias, dizendo que os deuses dos povos não conseguiram os livrar do rei da Assíria, e ele também crê que assim será com Israel, que a Síria vai dominar Israel, vai humilhar o Deus da Assíria mais poderoso do que o Deus de Israel. E a partir do verso 21 do capítulo 37, nós lemos assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E o verso 23. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz arrogantemente, erguendo os olhos? Contra o Santo de Israel. A partir do verso 28, o texto continua: Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esse contexto de guerra do Antigo Testamento, o enfrentamento inicial entre a Assíria e Israel, onde Deus momentaneamente livra Israel pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, é um contexto interessante. É um contexto de confronto, de guerra. Existem aqui nesse texto conceitos de blasfêmia, conceitos de arrogância. Deus promete colocar um freio na boca que profere arrogâncias. E tudo isso é bastante interessante e paralelo e similar ao contexto dos versos 5 a 7 de Apocalipse 13. Interessante que no texto de Isaías, a arrogância significa a disposição do poder político em se colocar contra o povo de Deus, subestimando a Deus. Isso é ser arrogante. É quando eu digo assim, eu vou fazer isso, Deus não vai me impedir, eu sou mais forte do que Deus, eu sou maior do que Deus, e isso sempre em conexão com uma guerra contra o povo que pertence a Deus. E esse é um contexto extremamente interessante para entendermos essas mesmas imagens em Apocalipse 13. A besta de Apocalipse 13, ela tem uma boca que profere arrogância, que profere blasfêmia. E o conceito da blasfêmia também é outro conceito interessante. E abre a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 7. Nós vamos ler os versos 21 a 23 para entendermos algumas coisas a respeito do conceito de blasfêmia. É Jesus quem fala, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios. E ele vai explicar agora quais são esses maus desígnios: prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Primeira verdade sobre a blasfêmia é o quê? A blasfêmia é uma realidade que surge no coração do homem e o contamina diante de Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o conceito de blasfêmia na Bíblia, no próprio livro de Marcos, capítulo 14, versos 61 a 63, onde Jesus, no contexto do seu julgamento injusto, sofre a seguinte situação. Verso 61. Ele, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte.
Jesus está sendo acusado injustamente pelas coisas que fez, pelas coisas que falou, movidos por inveja, por maldade. Os sacerdotes pegam falsas testemunhas para testemunhar contra Cristo. Essas falsas testemunhas se contradizem. E então o sumo sacerdote se dirige direto a Cristo. Fala de uma vez, você é o Cristo, é o Filho do Deus bendito. E quando Jesus diz que ele é o Cristo, ele é o representante de Deus na terra, ele é o Filho de Deus, os judeus o acusam de blasfêmia. Com certeza os judeus estavam equivocados. Pensavam que Jesus não era aquilo que de fato Jesus Cristo era. Mas é interessante que, caso Jesus Cristo estivesse errado, qual seria a condenação dele? Blasfêmia. Por pretender ser o Filho de Deus, ser o Messias, ser o Cristo, ser o representante humano de Deus na terra. Se isso fosse uma inverdade dentro do conceito espiritual em Israel, ele seria alguém que estava falando uma blasfêmia. De forma que pretender ser o Cristo, estar em lugar de Cristo, é uma blasfêmia. Também um outro texto da Bíblia pode nos ajudar a identificar o conceito de blasfêmia. Lucas capítulo 5, verso 21, também dentro de um contexto de uma falsa acusação contra Cristo. E a Bíblia diz assim: escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso está dito dentro do contexto onde Jesus cura um paralítico. E no ato da cura ele diz: homem, estão perdoados os teus pecados. De forma que, segundo o mesmo raciocínio em relação a Marcos 14, nós percebemos que dentro do conceito em Israel, pretender o poder de perdoar pecados ilegitimamente é igual a blasfêmia. Nós sabemos que os judeus estavam errados na sua acusação contra Cristo, porque ele legitimamente era Deus que se fez homem, de forma que ele tinha todo o poder, autoridade e os frutos necessários para representar a Deus neste mundo. Perfeito amor, perfeita fé, perfeita fidelidade, perfeita obediência, perfeito poder, em amor, em verdade e em justiça. Alguém assim pode representar a Deus. Mas qualquer pecador que pretender se colocar como representante de Deus, como alguém que perdoa pecados, essa pessoa será uma pessoa blasfema, mentirosa. O catolicismo romano é um império humano que pretende estar no lugar de Cristo na terra e de perdoar pecados. Gostaria de conduzir vocês ao Catecismo da Igreja Católica, página 277, artigo 982, onde se lê assim: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Essa é a teologia católica, a Santa Igreja, que em tese seria a própria Igreja de Roma. Ela tem poder de perdoar qualquer pecado. Segundo o conceito judaico bíblico, pretender esse poder sem ter esse poder é pecado. Mas obviamente que o catolicismo não é uma religião burra, não é uma religião tão ingênua e pretende exercer o poder de perdoar pecados baseados em João capítulo 20, versos 22 a 23. Vamos lá dar uma olhadinha nesses versos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A promessa do Evangelho é que os discípulos, a comunidade cristã, aqueles que recebem o Espírito Santo, devem pregar o Evangelho ao mundo, ensinando tudo o que Jesus ensinou. E nessa tarefa, se eles perdoassem os pecados das pessoas, as pessoas seriam perdoadas. E se eles retivessem, se eles não perdoassem esses pecados não estariam perdoados. A partir disso, a Igreja Católica diz: bom, nós, Igreja Católica Romana, somos os sucessores
de Pedro, dos apóstolos, nós temos o Espírito Santo, de forma que nós temos direito de perdoar os pecados ou de não perdoar, segundo o que Deus nos deu. Esse é um argumento forte, interessante, importante. Agora, nós precisamos avaliar ele à luz da primeira informação. Jesus estava com seus discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. É somente dentro do contexto do recebimento do Espírito Santo que esse poder de perdoar pecados dentro da igreja pode ser exercido. Agora, abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 24. E nós temos uma informação interessante a respeito do recebimento do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz assim: e aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então Deus nos deu o Espírito Santo, ele deu o Espírito Santo para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, aqueles que vivem na fé. E essas pessoas que assim recebem o Espírito Santo, elas manifestam a guarda dos mandamentos de Deus. Se você conhecer os mandamentos de Deus, poderá identificar que a Igreja Católica Romana não cumpre nem de longe o papel daqueles que recebem o Espírito Santo para que ela pudesse ter autoridade e poder de, entre aspas, perdoar pecados. Então você vê mandamentos, por exemplo, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. De forma que a Igreja Católica não pode dizer que recebeu o Espírito Santo e está guardando esse mandamento. Num outro estudo anterior, eu mostrei o Catecismo Católico Romano, dizendo que eles fazem culto a imagens e que esse culto não contraria o mandamento de Deus, o que é uma contradição. Nós devemos crer na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Outro mandamento, por exemplo, a partir do verso 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O Catecismo Romano nos ensina a guardar o domingo. Isso não existe no mandamento de Deus. De forma que você não pode pegar da Bíblia simplesmente o que você quer. Não, nós católicos recebemos o Espírito Santo, então nós podemos perdoar pecados. Quem recebe o Espírito Santo guarda os mandamentos de Deus. Além dessa questão, Apocalipse 13, dos versos 5 a 7, nos traz, dentro ainda do verso 5, um elemento de tempo. Se diz que essa besta recebeu a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e ela recebeu também autoridade para agir por 42 meses. Nos versos anteriores se diz que foi o dragão, o próprio Satanás, que deu essa autoridade à besta. E esse elemento de tempo, 42 meses, é bastante interessante de ser analisado a partir da Bíblia. Essa é a mesma quantidade de tempo que aparece em Apocalipse 11, verso 2, onde se diz lá: deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. É a mesma quantidade de tempo, 42 meses em Apocalipse 11 como em Apocalipse 13. Agora, esse é um número interessante. Se a gente relembrar que o mês nos tempos bíblicos era contado como um período de 30 dias, você faz a conta 42 vezes 30 e você vai ter 1260 dias. Aí você vai para Apocalipse 12, verso 6, e você lê assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então Apocalipse 11 traz 42 meses, Apocalipse 12 traz 1260 dias, Apocalipse 13 traz a quantidade de tempo, 42 meses novamente. E é interessante lembrar também que 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos mais 6 meses, que é a mesma quantidade de tempo referida, por exemplo, em Daniel 7, verso 25, onde se diz assim: que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Nesse caso, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de 1 tempo, meio ano, 3 anos e meio. Daniel 12, verso 7, a mesma quantidade de tempo. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essa mesma quantidade de tempo, 3 anos e meio, é referida claramente também em Apocalipse 12, verso 14, onde se diz: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde a ia sustentada durante 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Nós temos então 6 textos no livro do Apocalipse e no livro de Daniel que remetem ao mesmo período profético. Isso demonstra que esse período é muito importante na profecia bíblica, ele é exato, ele é perfeito. Ele também nos relembra dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, de forma que então o ministério da besta é uma contrafação do ministério de Jesus. E nós precisamos relembrar também de que quando nós tratamos de profecia, 1 dia significa 1 ano. Nós vemos a base desse princípio em textos como Números 14, verso 34, onde se diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada um representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Aqui está uma correspondência entre a imagem dia e ano. Assim como os espias foram para Canaã, passaram 40 dias lá e voltaram com um relatório de que Deus não seria capaz de dar-lhes a terra, então Deus deu o juízo sobre eles. Então por cada dia vocês vão passar 1 ano no deserto. 40 dias, 40 anos. Também um texto ainda mais claro, Ezequiel 4, verso 7, com o mesmo princípio dia-ano, onde se diz assim: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltará, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Portanto, os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, representam 1260 dias, que por sua vez, em profecia, representam 1260 anos, o que é uma grande quantidade de tempo da perspectiva humana. Nós temos aplicado as imagens de Apocalipse 13, versos 1 e 10, da primeira besta, ao catolicismo romano. Agora, quais são os eventos históricos que podem, então, estar identificados, dentro dos quais esse período de 1260 anos ele ocorre? É importante a gente analisar quais são, então, esses eventos históricos que marcam o início e o fim desses 1260 anos. O fato é o seguinte: no ano de 533, o imperador Justiniano fez um decreto dizendo que o bispo de Roma seria a partir dali o chefe da Igreja Universal, com poder civil, com poder político, com poder econômico, com poder militar. A questão é que o bispo de Roma sofria a resistência da parte de algumas das tribos que invadiram o Império Romano, e em especial os ostrogodos, que cercaram a cidade de Roma para lutar contra a efetivação desse decreto. Acontece que no ano 538 os ostrogodos abandonam esse cerco, e a partir daí o papado se tornou o legítimo sucessor do imperador de Roma. Interessantemente, nós podemos lembrar que durante a Revolução Francesa, exatamente no ano de 1798, o general de Napoleão Bonaparte, Berthier, invade a cidade de Roma, prende e exila o Papa, que agora perde o seu poder
mundial. E você faz essa simples conta e você percebe 1260 anos exatamente. O quadro da profecia é impressionante e trata extensamente daquilo que, em grande medida, nós chamamos de Idade Média. A Idade Média, entretanto, precisa ser reconhecida como um dos períodos mais importantes da história humana para a formação da nossa sociedade atual. Grande parte do ressentimento que há entre a visão científica, a visão racionalista do mundo e a visão teísta, religiosa e cristã, parte do fato de que a Igreja Católica Romana manteve um poder que obscureceu a ciência, que tornou as pessoas cada vez mais ignorantes, supersticiosas, crédulas, sem conhecimento da Escritura, sem conhecimento da ciência, punindo as pessoas como bruxas, porque conheciam medicina, ou por causa das questões sociais daquela época. A Igreja Católica, nesse momento, mata muitas pessoas. Você tem o famoso livro, por exemplo, O Martelo das Feiticeiras, que era a Bíblia dos Inquisidores, onde se falava que as mulheres copulavam com os demônios, e então matavam as mulheres por causa disso. E o fruto dessa realidade que reinou na Europa durante séculos vacinou a sociedade moderna contra a ideia da religião, do cristianismo, da espiritualidade, como se o catolicismo romano fosse um verdadeiro representante do cristianismo, o que de fato não é o que ocorre. Apesar de ser tão pesado tudo isso, é muito interessante ver que a profecia se cumpriu de uma forma perfeita. A supremacia papal, a Idade das Trevas, representa o período de 42 meses que o diabo deu à igreja autoridade para governar segundo a vontade dele, uma vontade assassina e mentirosa. A partir do verso 6, o livro do Apocalipse diz que esse poder abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Como é que o catolicismo romano cumpre a imagem de difamar o nome de Deus, sendo que o catolicismo crê em Deus, tem um conceito de Deus baseado na Bíblia e prega esse conceito para os seus fiéis? Alguém poderia dizer que esse quadro católico romano não cumpre com exatidão a ideia de um poder que difama o nome de Deus, uma vez que o catolicismo crê e prega no nome de Deus. Agora, será que o conceito de Deus da Bíblia é o conceito de Deus católico? O Deus da Bíblia não admite adoração de imagens, conforme nós vimos, por exemplo, na lei de Deus, nos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, capítulo 20. O Deus católico aceita a adoração de imagens. Portanto, não se enganem, não pensem que nós estamos tratando de um conceito de Deus católico romano que é igual ao conceito de Deus na Bíblia. Além disso, ainda que o catolicismo tivesse um conceito correto de Deus segundo a Bíblia, o nome de Deus é difamado por aqueles que usam um correto conceito de Deus para explorar financeiramente, socialmente, militarmente os povos e as nações com o objetivo de enriquecimento próprio. Ainda que eles tivessem um conceito correto de Deus, o mau uso do conceito de Deus significa a difamação que eles fazem do nome de Deus. Mas eles não apenas difamam a Deus, mas o tabernáculo, aqueles que habitam no céu. Difamar o tabernáculo é um símbolo de um falso conceito de salvação. Por quê? Porque no tabernáculo que Deus instituiu no povo de Israel no deserto, estava ali representado o Evangelho como a obra do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que derrama o seu sangue pelo pecado das pessoas, e esse sangue se torna o veículo através do qual o pecador pode ter acesso ao santuário celestial, diante do trono de Deus, e através do poder desse sangue do inocente, ser perdoado e purificado dos seus pecados.
É assim que ocorre a salvação na Bíblia, profetizada no santuário e realizada na cruz e no santuário celestial pelo Senhor. Assim, difamar o tabernáculo significa que o catolicismo romano oferece um caminho de salvação diferente, que difama o verdadeiro caminho da salvação. É assim que nós vemos, por exemplo, o falso conceito da missa como se representando um sacrifício de Cristo, como uma difamação do tabernáculo. O livro de Hebreus diz que Jesus morreu uma vez por todas. O seu sacrifício não se repete. Na teologia da missa, o sacrifício de Cristo está sendo repetido continuamente. Assim também a Bíblia diz que nós somos salvos pela cruz de Cristo. O catolicismo diz que nós somos salvos, em grande parte, pela nossa comunhão com a igreja, especialmente no sacramento da Eucaristia, onde, em tese, nós estaríamos ali nos alimentando do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Todo esse conceito filosófico, teológico, doutrinário do catolicismo cumpre com exatidão a função de difamar o tabernáculo. Mas João no Apocalipse também diz que esse tabernáculo está relacionado com aqueles que habitam no céu. É muito interessante que a teologia católico-romana traz a seguinte conclusão. Se alguém foi muito bom, muito católico, muito cristão no mundo e morreu, e a alma dessa pessoa vai para o céu, e você começar a orar a essa pessoa que morreu, e você receber algum milagre em nome dessa oração, se esses milagres forem atestados pelas autoridades católicas, essa pessoa que viveu, que foi boa e morreu, ela agora se torna um santo ou uma santa, para interceder a partir do céu pelas pessoas que estão na terra. Agora, isso é um absurdo a partir da visão bíblica dessa questão, e eu poderia citar muitos versos para provar a minha conclusão, mas eu vou citar apenas alguns. Então, abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, e nós vamos ler o verso 5, onde a Bíblia, a palavra de Deus inspirada, ela vai dizer qual é o papel que os mortos têm na vida dos vivos, se é que eles têm algum. Porque a Bíblia diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa é a teologia bíblica. Os mortos não podem nos ajudar, não podem interceder por nós diante de Deus, não podem rezar por nós, não podem fazer nada. Essa é a teologia bíblica. Mas o catolicismo impõe para as pessoas de que existe uma grande quantidade de pessoas que morreram, cujas almas em tese estariam lá no céu, intercedendo pelas pessoas, negando a palavra de Deus. De forma que quando você invoca Maria, mãe de Jesus, Santo Expedito, Santo Antônio, qualquer outro santo, padroeiro, sei lá do que, você está fazendo o quê? A prática da invocação dos mortos. E a Bíblia é muito clara contra esta prática, que é uma prática pagã, espírita, idólatra. E você pode confirmar o que eu estou dizendo para você nas várias condenações que a Bíblia traz sobre a necromancia. Você pode confirmar na sua Bíblia, Levítico 19, verso 31, 20, verso 6, verso 27, Deuteronômio 18, verso 11, 2 Crônicas 33, 6, Isaías 8, verso 9 e etc. De forma que toda a teologia católica da intercessão dos santos, que na verdade são simplesmente almas de pessoas mortas em tese, é uma difamação do tabernáculo de Deus, onde habitam aqueles que estão no céu, os anjos, Cristo, as primícias daqueles que foram ressuscitados com Cristo e etc. O livro do Apocalipse continua, o capítulo 13, no verso 7, dizendo assim:
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Uma guerra vitoriosa contra os santos. Na Bíblia, santos não são pessoas mortas, desencarnadas, intercedendo por ninguém no céu. Isso é uma doutrina pagã e mentirosa, não é bíblica. Na Bíblia, os santos são os cristãos. Não significa que eles são sem pecado, não significa que eles são milagreiros, significa que eles são santificados por Deus e para Deus, para ouvirem a sua palavra, cumprirem a sua palavra, guardarem os seus mandamentos, praticarem a sua verdade e pregarem o Evangelho. Esses são os santos. Agora, quando a gente vê o poder da besta em Apocalipse 13 fazendo guerra contra os santos, é impossível não lembrar das enormes perseguições que o catolicismo romano promoveu, planejou, executou na história da humanidade. Talvez o sistema de perseguições mais lembrado quando a gente trata desse assunto é a Inquisição. E muitas pessoas foram mortas na Inquisição. Alguns falam em milhões, fontes católicas falam em milhares. Mas ainda que fosse uma só pessoa assassinada pela igreja, porque leu a Bíblia, porque creu de forma diferente de Roma, isso seria um crime absurdo. E é interessante a gente analisar essa questão porque muitos católicos negam o terrível caráter da Inquisição e dessas mortes, mas hoje querem se envolver em ativismo social contra o aborto. E dizem que o aborto é contra Deus, e Deus não aceita o aborto, porque é o assassinato, é a morte da preciosa vida que Deus deu. Legal, muito bom, mas é muito bom também que os católicos admitam que a sua, entre aspas, Santa Igreja matou milhares e milhares e milhares de pessoas. E não foi no ventre das mães. Foram pessoas adultas, torturadas com toda sorte de instrumentos satânicos, terríveis, brutais, fogueiras e etc. Não há como negar isso na história. Ainda que fosse apenas uma pessoa que tivesse sido assassinada dessa forma, isso já seria um testemunho sobre o verdadeiro caráter desse império que se disfarça de igreja. O livro do Apocalipse também disse que a esse poder foi dado autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Embaixadores do Vaticano, são os núncios apostólicos, estão em 178 países dos 191 países do mundo, segundo a lista da ONU. Na lista da ONU não estão figurados nem o próprio país do Vaticano e nem Taiwan. E eles dividem o mundo em 191 países. Desses 191, 178 tem lá um embaixador da Sé Apostólica Católica Romana. Extensão mundial de poder. Agora, me permitam ser bem sinceros com vocês e dizer o seguinte. Esses versos 5 a 7 de Apocalipse 13 são alguns dos versos mais importantes para a identificação do catolicismo romano como a besta de Apocalipse 13, a primeira besta. Mas também esses são alguns dos versos mais complicados. E analisem a situação para que vocês possam concordar comigo ou não. Pense no seguinte. Na teologia católica, nós podemos perceber muita arrogância. Por exemplo, essa ideia de que o Papa é o líder supremo, ele tem poder pleno, universal, livre, ele é infalível, ele é o vigário de Cristo, ou seja, ele substitui a Cristo. Essa ideia de que a Igreja Católica ela tem a verdade infalível, que ela é perfeitamente santa, ela é absolutamente verdadeira. Nós todos percebemos nesse tipo de ideia uma grande quantidade de arrogância. Agora, o problema é que existem muitos cristãos não católicos que mantêm ideias semelhantes em relação a algumas dessas coisas. O mundo protestante evangélico ele não tem um papa, pelo menos não assim na teoria.
Mas é fato de que alguns crentes tratam os seus pastores como se fossem papas, infalíveis, supremos, tudo que eles falam é verdade e etc. Então a gente tem que analisar. Agora, independentemente disso também, a ideia de que alguém tem a verdade, é santa, é verdadeira, é uma ideia muito comum dentro das igrejas protestantes. Nós temos a verdade, nós estamos corretos, nós vamos para o céu, os outros não vão para o céu. E esse tipo de ideia também é considerada extremamente arrogante, tanto quanto a ideia católica, pelo mundo que olha a Bíblia com maus olhos, que olha a religião com péssimos olhos e por aí vai. Então por que é que nós vamos interpretar simplesmente o catolicismo romano como a besta de Apocalipse 13 e não vamos incluir nesse sistema que é a besta as igrejas evangélicas, os cristãos que creem na Bíblia? Essa é uma pergunta importante. Você vê que a questão é complicada. Uma outra questão complicada também. É verdade que a Igreja Católica fez guerra, Inquisição, matou, assassinou, mentiu, processos fraudulentos e etc. Tudo isso é verdade. E nós apontamos isso como um sinal claro da identidade satânica do catolicismo. Ponto final. São servos do diabo e etc. Agora, muitos de nós que concluímos isso, esquecemos que, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Deus agiu de forma semelhante, fazendo guerra, matando criancinhas, matando velhos, saqueando os povos que eles conquistavam. Nós vemos tudo isso na conquista de Canaã. E nem por isso nós concluímos que o povo de Israel era o anticristo, ou era um poder contra Deus, ou contra a verdade, contra a revelação. E a gente lembra também que durante a Reforma Protestante, houve muitos protestantes que mataram pessoas dentro das questões sociais, das dinâmicas das suas sociedades. E por que é que a gente então vai dizer só o catolicismo cumpre a função da besta, de Apocalipse 13, versos 5 e 7, mas os protestantes não? Fica difícil de você concluir dessa forma, e aqui nós precisamos entender que essas são questões profundamente complicadas e que demandam respostas sérias. O que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Em resumo, nós podemos dizer com segurança, e eu espero que vocês que estão acompanhando esse estudo possam concordar. O catolicismo romano, ele apresenta contornos claros e inequívocos que identificam ele como a besta de Apocalipse 13, a primeira besta. Agora, os evangélicos fundamentalistas, os protestantes de forma geral, eles podem cumprir sim algumas das mesmas imagens, mas não todas. Isso é importante. A besta de Apocalipse 13, ela tem uma série de características. E você não pode pegar simplesmente uma característica, você tem que pegar o quadro geral dessas características e aplicá-las ao poder através do qual você interpreta o símbolo. Além disso, lembre de uma coisa. No Apocalipse, quando nós chegarmos no capítulo 17 e 18, estará dito que a besta, ela é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. De forma que se eu interpretar então o catolicismo como a besta, a grande prostituta, eu preciso lembrar que ela é mãe de muitas filhas. De forma que se uma igreja evangélica segue o exemplo do catolicismo romano, isso simplesmente significa que esse poder, essa igreja evangélica, essa estrutura religiosa, social e etc., ela cumpre a função de ser uma filha dessa grande Babilônia. Mas isso em nada muda o fato de que o catolicismo romano cumpre as imagens de Apocalipse 13. Além disso, os erros satânicos apresentados na palavra de Deus, que identificam o catolicismo romano, são encontrados em documentos oficiais da doutrina católica, no seu catecismo, nas cartas apostólicas. Nós encontramos esses elementos de blasfêmia, de arrogância, de mentira contra a lei de Deus, contra Deus, no ensino oficial católico romano. Não é assim no protestantismo. É verdade, por exemplo,
que uma igreja pode idolatrar Silas Malafaia. Mas você não vai encontrar na doutrina dessa igreja, não, nós temos que adorar Silas Malafaia, porque ele é o representante de Deus na terra, ele é o sucessor de Pedro, vamos segui-lo porque ele pode perdoar os nossos pecados. Isso você não vai encontrar. Então, se a igreja evangélica erra pela fraqueza dela, do pecado dela, da ignorância bíblica dela, mas não é algo no mesmo nível e da mesma forma que o catolicismo romano, que no seu ensino escreve lá: nós somos o substituto de Cristo, nós temos poder de perdoar pecados, nós somos infalíveis, nós somos santos e verdadeiros acima de tudo e de todos. Essa é uma questão que não pode ser ignorada. Vamos então recapitular algumas das principais conclusões do nosso estudo de hoje. A arrogância significa ameaçar o povo de Deus, guerrear contra o povo de Deus, menosprezando a Deus. O catolicismo cumpre essa função dizendo que a salvação só pode ser alcançada dentro da Igreja Católica, com aquela ideia de que fora da igreja não há salvação. Essa é uma arrogância. Assim também a teologia do Papa, a teologia da igreja, absolutamente arrogantes. Segunda questão. Blasfêmia significa menosprezar a Deus ou tentar se colocar no lugar de Deus de forma ilegítima, perdoando pecados. Essa é a teologia católica, exatamente como a Bíblia define blasfêmia, você encontra na doutrina católica. Depois, a questão da difamação. Difamar a Deus significa espalhar um conceito falso de Deus ou mal usar o conceito de Deus para benefício próprio. Difamar o tabernáculo é um falso conceito de salvação, onde a missa substitui o santuário, onde a hóstia substitui a cruz. E difamar os que habitam no céu é ensinar que os santos são pessoas mortas, desencarnadas, que intercedem pelas pessoas no céu, quando a Bíblia diz que isso é mentira, que isso é necromancia. E por fim, a Igreja Católica usou o poder civil para punir aqueles que não concordavam com as suas ideias religiosas, mas que também eram cristãos e simplesmente discordavam das interpretações e pretensões romanas em relação à Bíblia. Esse foi um estudo pesado, denso, mas eu espero que ele tenha servido de edificação e esclarecimento para aqueles que desejam conhecer a verdade sobre a Igreja Católica Romana, à luz da Palavra de Deus. E vamos terminar esse estudo em oração. Senhor Deus eterno, Pai do céu, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, que nos revela coisas profundas, tristes e complicadas, mas que foram a história da humanidade, Pai. A nossa história é cheia de guerra, de blasfêmia, de arrogância, de mentira, de assassinato. E nós te pedimos perdão se em algum momento tivemos comunhão com esse tipo de espírito, Pai. Tira de nós a hipocrisia, a maldade, a falta de amor, a falta de fé. Abençoa de forma especial os católicos que estão fazendo esse estudo, assim também os evangélicos, protestantes, adventistas, quem quer que sejam, que possam ser esclarecidos para entender a posição do poder católico romano, sem com isso julgar nenhuma pessoa que está em comunhão com esse poder, Pai. Que o Senhor abençoe a todos, nos dando a Tua salvação pela graça e no nome de Jesus Cristo. Amém.